agora para falar de um retrato do Brasil. O retrato mais novinho, mais fresquinho que saiu do nosso país é o Censo Demográfico de 2022, divulgado hoje pelo IBGE. Nós somos 203.062.512 habitantes. O Brasil tem essa população, a data base é 31 de julho de 2022, então essa é considerada hoje, atualmente, a população do nosso país. E aí muitas características, né, que diferenciam algumas regiões, o ritmo de crescimento, mas a principal informação é que o ritmo de crescimento do Brasil está muito mais lento, abaixo das projeções. Então a gente convidou aqui para conversar com a gente, para explicar detalhes desse retrato do nosso país, o Cláudio Steiner, que é diretor de Geociências do IBGE. Boa tarde, muito obrigada, Cláudio, por participar, por nos ajudar a decifrar esse retrato. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, por falar com todos os ouvintes. Cláudio, eu queria começar exatamente pelo número total, 203 milhões. Muita gente pode pensar assim, mas nós não éramos 212, 213 milhões de brasileiros, que justamente era essa a projeção do IBGE. O que aconteceu é que o nosso ritmo de crescimento estava abaixo do que se esperava, é isso? Quando o censo foi efetivamente feito, de casa em casa, se descobriu que a população está crescendo menos do que o IBGE imaginava. Isso, esse é o número que foi contado, né, pelo IBGE após a visita a todos os domicílios do país. Chegou-se esse número de 203 milhões de brasileiros residindo no país, né? Então, o número contado é o número mais próximo da realidade que se tem. As estimativas, isso é normal, né? São baseados em pressupostos e o censo justamente ele ajusta esses pressupostos com parâmetros coletados em campo, né? Então, esse é o número da população hoje residente no Brasil. Isso significa, Cláudio, que as pessoas estão optando cada vez mais por famílias menores, menos filhos e famílias menores também, porque o número de domicílios cresceu muito, né? Parece até uma contradição da pesquisa. Quando a gente olha os dados, o número de domicílios no Brasil cresceu 34%, mas a população cresce num ritmo de 0,52% ao ano. Na verdade, o brasileiro hoje escolhe viver com menos pessoas ou até sozinho e cada vez tendo menos filhos? O que a gente observou que a média de moradores por domicílio, né, identificada pelo censo, ela reduziu. É um processo que já vem acontecendo, né, de outras décadas, mas ele continuou caindo essa média de moradores por domicílio. E se você tem menos pessoas residindo em cada domicílio, você precisa de mais domicílios para que essa mesma quantidade de pessoas mora. Então, isso tem a ver com redução de número de filhos, né, tem a ver com mais gente morando sozinho também, enfim, por mudanças no estilo de vida e nos arranjos familiares no país que vão ser melhores estudados com outras divulgações do censo e com outras pesquisas específicas, mas há uma redução, sim, da quantidade de pessoas que moram, em média, em cada domicílio. Era 3,31, caiu para 2,79, né? Uma queda considerável aí nos quase ou mais de 90 milhões de domicílios, 90 milhões e 600 mil domicílios. Desses, somente em 4,23 desses domicílios permanentemente ocupados não foram realizadas essas entrevistas. É um número aceitável, claro que está dentro dessa expectativa. Eu pergunto isso justamente por causa do contexto de toda a dificuldade que a gente teve para concluir o censo dessa vez. Sim, esse número está esperado, está dentro dos parâmetros internacionais, né? Assim, então, a gente teve uma taxa de resposta de mais de 95% da população respondeu o censo, né? E 4% onde a gente não obteve resposta, mas isso é corrigido estatisticamente, sem nenhum problema. É possível fazer esse tipo de correção e é uma prática internacional comum, está absolutamente dentro dos parâmetros, né? Não tem nenhum problema nesse sentido, não. Assim. Agora, as regiões do Brasil não têm o mesmo ritmo de crescimento da população. Quando a gente fala 0,52% de crescimento, é uma média anual e nacional. Agora, o que a gente vê é que o Nordeste agora está abaixo da média nacional. A população do Nordeste, em algumas capitais nordestinas, encolheu e a região como um todo tem um ritmo de crescimento muito mais lento do que a média nacional. Não é isso? Por quê, Carlos? Cláudio, perdão. Isso, exatamente. O que a gente percebeu nesse censo, em termos de padrões de crescimento, bom, a região que passa a ter um crescimento maior
é a região centro-oeste, superando a região norte, que até então era a região que tinha maior taxa de crescimento demográfico. Isso tem a ver certamente com uma dinâmica econômica, né, da região centro-oeste, né, que pode ser identificada, por exemplo, em dados de crescimento do PIB, etc. Então, você tem uma dinâmica econômica associada a esse crescimento da região centro-oeste. E o Nordeste ele já apresentava em outros períodos, né, intercensitários também uma taxa de crescimento menor do que a média nacional, e isso volta a acontecer nesse censo, que fica abaixo da média nacional. Isso é o grande padrão regional. Mas quando a gente olha esse crescimento por tipos de cidade ou por tamanho de cidade, a grande novidade desse censo é que pela primeira vez você tem áreas, concentrações urbanas metropolitanas, né, perdendo população. Isso é uma novidade desse censo, é algo inédito. Então a gente teve o Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre e Salvador perdendo população. Eu estou dizendo toda a concentração urbana, um conjunto de municípios que forma aquela cidade. Então, talvez essa é uma das maiores novidades desse censo, além de algumas capitais, né, perderem população, mas os municípios do entorno crescerem. Ou a capital tem um crescimento mais lento e os municípios do entorno da capital têm uma taxa de crescimento mais acelerada. Então, esse foi o padrão geral encontrado nesse censo de crescimento, quando você olha o tamanho de cidades. Então, repete para a gente, por favor, esses grandes centros que diminuíram. Então, quando você olha a concentração urbana do centro como um todo, foi Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belém. Essas 4 concentrações urbanas, aí não estou falando só do município da capital, mas o conjunto de municípios que formam aquele espaço urbano, perderam população. Tá? Então, isso nunca tinha acontecido antes, em períodos anteriores, né, de espaços metropolitanos de perderem população. O outro lado dessa moeda é que os centros médios, esses são os que mais ganharam população. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Quando você pega os espaços urbanos com mais de 750 mil habitantes, eles cresceram, na média brasileira, a uma taxa próxima à média nacional, 0,5%. E os centros, os espaços urbanos, entre 100 mil e 750 mil habitantes, eles cresceram a uma taxa de cerca de 1% ao ano, o dobro dessas cidades maiores. Então, esse também é um fato, um retrato que o censo está mostrando. E aí, Cláudio, você citou a possibilidade da migração. Então, a gente tem um Nordeste que cresce num ritmo que é a metade do ritmo nacional, da média nacional. E tem um Centro-Oeste crescendo mais do que o dobro. Então, a gente pode estar falando de uma migração de pessoas que vêm de uma região procurando a bonança econômica, o bom momento econômico, por exemplo, do agronegócio no Centro-Oeste, e tem essa movimentação. A gente pode estar falando também de questões de saúde, imagino que a pandemia tenha de alguma forma influenciado nesses números, e planejamento familiar, menos nascimentos, para a gente saber todas as razões que explicam cada nuance de cada região, é só com os próximos cruzamentos de dados do IBGE. Hoje a gente tem possibilidades das explicações, mas não a certeza absoluta. Exatamente. Hoje a gente está apresentando só o retrato, né? Então a gente vai precisar de olhar os dados, por exemplo, de migração, de fecundidade, de mortalidade, para entender melhor por que ocorreu essa dinâmica no território nacional. Certamente, quando você tem um crescimento muito mais alto, como no Centro-Oeste, um crescimento muito mais baixo, como no Nordeste, tem a ver com migração, seguramente. Mas de onde as pessoas estão saindo, para onde elas estão indo, isso a gente ainda não tem essa resposta, só com a análise dos próprios resultados do censo que a gente vai ter, enfim, hipóteses mais fundamentadas a respeito desse retrato que a gente está encontrando hoje, desse padrão de crescimento que ocorreu de 2010 a 2022. E as pessoas ficam em busca também de algumas curiosidades, a mudança das 3 cidades, as maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e agora Brasília. Sim, isso. São as 3 maiores. São Paulo e Rio de Janeiro não houve mudança, né? Mas Brasília salta para a 3ª posição. E olhando as concentrações urbanas também, aí os espaços metropolitanos é mais ou menos parecido o conceito, aí é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e depois Brasília na quarta posição. Né? Se considerar a região metropolitana, né? E em números absolutos, né, como o Cláudio disse, Salvador foi a que teve a diminuição mais considerável, né? E Manaus, por outro lado, em números absolutos, foi a capital que mais cresceu, mas também dentro daquele desenho, né, Cláudio? Não dá para a gente identificar agora se tem um motivo especial para isso.
Não, ainda não dá para entender, para saber o motivo, pode estar essa hipótese, mas são hipóteses especulativas. A gente ainda não tem nenhum dado concreto que explique o porquê, né, dessa mudança, desse padrão de crescimento. Mas o retrato já suscita várias investigações. O quarto município que tem o maior aumento populacional absoluto é Sorocaba, um município médio, né, do interior de São Paulo. Então, assim, isso é um fato absolutamente inédito. Até então, as maiores acréscimos sempre ocorriam nos grandes municípios metropolitanos, né? Então, E, se eu não me engano, é Serra da na Saudade. lista, Sim, por favor. perdão, não é só complementando, na lista dos 20 maiores acréscimos de população aparecem várias cidades de porte médio, se a gente observar. Então, esse é um padrão de fato, o crescimento forte dos núcleos médios, das cidades médias, esse é um retrato bastante forte identificado nesse censo. Que está ligado exatamente ao que você disse, que é a primeira vez que se registra o encolhimento de grandes centros, você citou aqui, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belém, considerando também o entorno, não só a capital em si, e é um movimento, inclusive, um explica o outro, né? E as cidades médias já sendo procuradas, população em crescimento acima da média nacional. Não, eu só queria falar que as cidades pequenininhas e tranquilas, quando a gente descansar demais dos centros urbanos, elas continuam existindo. Serra da Saudade, se não me engano, né? Em Minas, é a pititinha, a menorzinha de todas. Isso. Tem duas cidades com menos de 1.000 habitantes, dois municípios, a Serra da Saudade, que é a menor, e Borá, em São Paulo, que é a segunda menor. Mas eu sou mineira, eu falo de Minas, eu falo de São Paulo, se ele quiser. Tem Borá em São Paulo com 900 e pouquinho. Então, gente, quando o estresse dos grandes centros pesar, lembrem-se, existe Borá, existe Serra da Saudade. Bora pra Borá, né? É isso aí. Dr. Cláudio Stener, diretor de Geociências do IBGE, muito obrigada pelas informações. Vamos só repetir aqui a população, porque alguns ouvintes perguntaram, 203 milhões de habitantes, 203 milhões nós somos, e a importância, Cláudio, de que esse retrato grandalhão do Brasil depois se torne vários retratos mostrando nossas diferenças, porque são esses números, essas informações que os recenseadores colheram no Brasil inteiro, que ajudam a gente a planejar o futuro, né? Claro, esses números são fundamentais para se pensar o país, para se pensar o presente e se planejar o futuro do país, né? São absolutamente essenciais para o planejamento privado, público e mesmo das pessoas mesmo refletirem qual país que nós vivemos, qual país que nós temos. É isso. Eu fico imaginando que agora demógrafos estudiosos vão se debruçar sobre esses números, porque um país que cresce a 0,52% ao ano é um país em que a população jovem, isso já estava demonstrado por diversas pesquisas, mas agora com o censo isso fica referendado, um país que uma população jovem produtiva vai diminuindo, enquanto a população mais idosa vai crescendo. E isso tem um reflexo de imediato, a médio prazo, inclusive já, em sustentabilidade do INSS, né? Como bancar a aposentadoria das pessoas, como bancar os custos com saúde das pessoas que vão envelhecendo, tem um reflexo em várias áreas, né, Cláudio? Sim, a população total, né, é um indício, né, que provavelmente pode ter um envelhecimento da população, aí as divulgações de sexo e idade que estão programadas no censo vão elucidar bastante essa questão, que é fundamental, sim, para todas essas questões, né, de se pensar a previdência social, de se pensar políticas para os mais idosos, né, de se pensar qual é a população economicamente ativa. Isso aí o censo vai revelar aí nas próximas divulgações. É isso, a gente vai ficar de olho nesses cruzamentos por sexo, faixa etária, para a gente entender esses muitos retratos do Brasil. Cláudia, eu vou terminar essa entrevista com você, trazendo aqui a participação de um ouvinte, que é o Sebastião Paulo. Olha só o que ele escreveu. Quando escuto a Band News FM noticiar sobre o censo, me sinto orgulhoso de ter feito parte desse universo do censo. Tenho 73 anos e para mim foi um grande e prazeroso desafio. Sebastião Paulo. Muito possivelmente ele estava aí entre os recenseadores, da forma que ele fala que ele estava nesse desafio de mapear, de fotografar o Brasil. Enfrentaram muitas dificuldades, pandemia, corte de custos, fake news, recusa de uma minoria em participar, mas está registrado o retrato desse Brasilzão. Obrigado demais, viu, Cláudio, pelas suas informações aqui. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e parabéns, Sebastião, pelo exercício da cidadania. É isso, a todos os recenseadores e a todos que contribuíram respondendo. Obrigada. Obrigado.